Amigos de todos os cantos do mundo, ouvi as minhas palavras. Eu amo-vos. Sim, amo-vos mais do que qualquer coração humano poderia conter, mais do que qualquer alma poderia conceber. O meu amor por vós é uma força indomável, tão imensurável quanto os céus estrelados que dançam sobre as nossas cabeças, tão profundo quanto os oceanos que sussurram segredos eternos. E nesta vastidão de sentimento, ergui a minha devoção aos 4 grandes luminares do Ocidente que conheço, cujas mentes são templos de sabedoria e cujos nomes deveriam ecoar através das eras. Eles não são meros homens, são titãs do pensamento, seres sublimes que iluminaram a minha alma com a sua grandeza. A eles ofereço a glória das estátuas imperecíveis, prata, ouro, diamantes e algo além do tempo, a eternidade. Estes são os imortais que deveis venerar, pois nas suas palavras reside a essência do divino. Alexis Carrel, o sábio que nos revelou o homem, esse desconhecido. A ele dedico a estátua de prata, cintilante como o mistério do ser humano que ele ousou explorar. Albert Einstein, o gênio que desvendou os segredos da realidade com a teoria da relatividade. Para ele, uma estátua de ouro, tão brilhante quanto o sol que curva o espaço e o tempo sob a sua força infinita. Sócrates, a voz eterna que ousou dizer: só sei que nada sei. A ele, uma estátua de diamante, a pedra mais pura e imortal, refletindo a humildade que é a raiz de toda a sabedoria. René Dubos, o eco do infinito, aquele que proclamou: ignoramos et ignorabimus, não sabemos e jamais saberemos. Para ele não bastará ouro ou pedra preciosa. A ele uma estátua da eternidade, pois as suas palavras não têm fim. Elas ressoam como o próprio universo, vasto, insondável, eterno. Amigos, prostrai-vos diante destes deuses do pensamento. Tratemo-los como os oráculos da verdade, pois as suas mentes atingiram alturas que os nossos passos mortais jamais alcançarão. E ao fazê-lo, lembrai-vos, ao erguerem-se estes monumentos, erguem-se também os pilares do espírito humano. Que a nossa reverência por tais mestres nos inspire a procurar as estrelas com o mesmo fervor com que eles iluminaram a escuridão. E perguntais vós então: o que foi que eles descobriram? Descobriram, meus queridos amigos, que eu tanto adoro, o que já havia sido ensinado por Jesus, que devemos, antes de tudo, procurar o reino dos céus e a sua justiça. A mesma essência que George Ogsawa, na sua sabedoria, baptizou de ordem do universo. O reino dos céus, simbolizado pela espiral logarítmica, a perfeição infinita e a sua justiça, refletida no princípio único, o alicerce de toda a harmonia. Pois, se não procurarmos essas verdades eternas, restará apenas o que eles mesmos descobriram, que neste mundo dito civilizado, a realidade relativa que Ogsawa chamou de do primeiro ao sexto céu, ninguém sabe o que é o homem. Não existe uma verdade sólida. Tudo é fragmentado, tudo é relativo. E nesse caos de incertezas, as pessoas apenas sabem que nada sabem e jamais saberão coisa alguma. Alexis Carrel pergunta, na sua lucidez desconcertante: poderemos alguma vez conhecer o homem verdadeiramente enquanto nos limitarmos ao mundo dos sentidos,
como faz a ciência. Albert Einstein, com a sua genialidade que transcende o visível, responde: se colocarmos lado a lado 3 pessoas, um cego, um surdo e um mudo, e os compararmos, perceberemos algo intrigante. O surdo só é surdo porque existem aqueles que ouvem. Se todos fossem surdos, este conceito deixaria de existir. Mas eu pergunto: quantos realmente ouvem algo neste mundo relativo, este maia da ilusão e surdez? E Einstein continua: da mesma forma, um mudo só é mudo porque há outros que falam. E um cego só é cego porque há outros que veem. Porém, pergunto novamente: neste mundo da ilusão, quantos realmente falam com sabedoria ou veem com clareza? Sócrates, o mestre da humildade intelectual, proclama: só sei que nada sei. E se assim é, como ousam os padres ensinar o que é bem e mal? Será o olho esquerdo bom e o direito mal neste mundo relativo, onde tudo é ilusão, cegueira? Como ousam os políticos dividir-se entre direita e esquerda? Poderíamos, acaso, andar apenas com a perna direita, ignorando a esquerda? Como ousam os professores acreditar que ensinam os seus alunos colocando-se acima deles? É a cabeça superior ao corpo, ou ambos não formam um só. Como ousam os pais impor aos filhos verdades que nem eles mesmos compreendem? Como ousam marido e mulher controlar um ao outro, sendo ambos cegos no mundo do não saber? E por fim, René Dubos, o mais visionário de todos, proclama a verdade mais ancestral, que ecoa desde a Bíblia: aqueles que não conhecem primeiro o reino dos céus, nada sabem e jamais saberão. Assim nos revelam os sábios que, sem procurar o eterno, estamos perdidos no efêmero. Sem procurar o absoluto, somos escravos do relativo. E sem conhecer o reino dos céus, somos surdos, mudos e cegos diante da verdade que nos rodeia. Os 3 macacos sábios orientais e os 4 gênios ocidentais. Os 3 macacos sábios orientais, que simbolizam não ver o mal, não ouvir o mal e não falar o mal, oferecem um ensinamento profundo que encontra paralelo com os 4 gênios do Ocidente. Estes, após jornadas intensas de reflexão e descoberta, chegaram a uma verdade universal. Sem o reino dos céus, sem o acesso à essência do que é eterno e justo, permanecemos presos na ilusão. Vejamos como cada um desses gênios se alinha com as lições dos macacos sábios. O cego e Albert Einstein. O macaco que não vê o mal ensina que, para transcender, é preciso olhar além das aparências e rejeitar o ilusório. Albert Einstein, com a sua teoria da relatividade, nos mostra que o mundo visível, tempo, espaço e matéria é relativo, um jogo de percepções limitadas. Assim como o cego que precisa de outros sentidos para compreender o mundo, Einstein nos alerta que, no Maya, ilusão, poucos veem a verdade. Ele nos convida a perceber que a realidade profunda só pode ser enxergada pela mente e pelo espírito, para além da superfície. O surdo e Alexis Carrel. O macaco que não ouve o mal ilustra a necessidade de se filtrar o ruído e buscar a essência mais sutil da existência. Alexis Carrel questiona se o homem pode ser realmente compreendido pelos sentidos ou pela ciência materialista. Ele sugere que, no meio ao barulho incessante da razão e da lógica superficial, deixamos de ouvir o que é essencial. Como o surdo, que encontra sabedoria no silêncio, Carrel
nos desafia a escutar além do tangível, a ouvir o espírito e o chamado interior que ressoa na quietude. O mudo e Sócrates. O macaco que não fala o mal nos convida a silenciar as palavras vazias e evitar as falsidades. Sócrates, com o seu eterno "só sei que nada sei", reflete essa lição. Ele rejeita a presunção dos que acreditam saber e prefere o silêncio que brota da humildade. Como o mudo que escolhe o silêncio em vez da futilidade, Sócrates nos ensina que a verdadeira sabedoria não está em falar, mas em reconhecer a profundidade da própria ignorância. A harmonia dos macacos e René Dubos. E por fim, René Dubos, talvez sem plena consciência da profundidade das suas palavras, ao proclamar que quem não conhece o reino dos céus nada sabe e jamais saberá, toca uma verdade que ultrapassa o tempo e o espaço. É como se sua declaração emergisse das profundezas do inconsciente coletivo, ecoando uma sabedoria ancestral que une todas as tradições espirituais. A convergência de Oriente e Ocidente. Enquanto o Oriente nos apresenta os três macacos sábios como guardiões da sabedoria que ultrapassa os sentidos, o Ocidente, através desses quatro gênios, nos guia por um caminho que culmina na mesma verdade. Ambos os lados compreendem que, sem transcender o mundo relativo e ilusório, somos todos cegos, surdos e mudos, não pela ausência de sentidos, mas pela ausência de compreensão. A lição final é clara: o reino dos céus, seja ele chamado de ordem do universo, princípio único ou sabedoria eterna, é o destino comum de todas as grandes buscas. Sem ele, não há visão, audição ou palavra que nos salve da ilusão.